Nesse vídeo você vai entender o essencial sobre a LGPD, vai aprender por onde deve iniciar sua implantação, vai descobrir quais são e como evitar os principais erros e aprender a identificar se uma implantação foi bem feita ou não. Eu sou Daniel Costa e aqui comigo eu tenho o Wellington Watanabe. Quais são as informações essenciais que um gestor precisa ter sobre a lei? O que o gestor precisa fazer? Ele precisa basicamente entender, né, todo esse arcabouço do que a LGPD compõe. Porque existe uma discussão muito grande, Daniel, a gente pega muito isso nos clientes, que é assim, mas me ofereceram um trabalho de LGPD aqui, que é uma espécie de kitzinho, né? Vou colocar política de privacidade no site, vou colocar um banner de cookie ali dentro, vou te dar uma política padrão de segurança da informação, você preenche ali, bota o nome da empresa e acabou. Não funciona assim, tá certo? Quando você começa a estudar LGPD de fato, você vê que a LGPD, a gente costuma defender aqui, e nos cursos, né, eu dou alguns cursos para pessoal que já tem as certificações, mas ainda não sabe implantar na prática, porque é difícil. Você pega alguém do jurídico, né, que nunca teve contato ali com mapeamento de processo, né, com inventário de processo, com a parte de segurança da informação, vou fazer só a parte do jurídico. E você pega pessoal de TI também que está treinando, fala, vou fazer só a parte de TI. Não dá para fazer separado, tá certo? O que você fez na TI, como você levantou na TI, vai ter que refletir nas documentações que o jurídico vai ter que adequar. Ao mesmo tempo que você está fazendo no jurídico, não adianta o cara de TI fazer toda a parte de TI, né, e depois querer reinventar a roda ali para o jurídico, pegar um modelo, alguma coisa, não conversar com o jurídico. E ao mesmo tempo, existe um pilar no meio do caminho, que é quando a gente vê que falha muito a questão dos projetos que a gente tem até refeito muitos projetos por conta disso, que é o quê? É o pilar de governança e processo. Então a gente brinca LGPD começa com L de lei e termina com D de dados, né? Então, jurídico e TI, né? Vamos dizer assim, a parte de informação, ela vai ter que estar dentro do projeto. São dois pilares principais. Mas a gente tem aí no meio um G de governança e um P de processo e projeto. Então, você tem que olhar para esses 4 pilares para conseguir, de fato, fazer um projeto que seja completo, que tenha sinergia entre essas 4 áreas para você atender o artigo 50 que fala de governança, né? E governança, a gente está falando de uma mudança de cultura, a gente está falando de ter uma sistematização que possa ser replicada, né? Você precisa olhar para a empresa como um todo. Então, o gestor precisa entender minimamente a intersecção que vai ter entre esses 4 pilares, para ele não cair num conto do vigário a comprar um pedacinho do projeto de uma área ou outro, de um especialista ou outro, e no final jogar dinheiro fora. Tá. Então, a gente está falando de jurídico, governança, processos, segurança da informação. É bastante amplo. Por onde eu começo? Por onde começar a fazer essa implantação? Isso vai variar bastante, Daniel, em relação a qual é o momento do cliente dentro da sua estrutura tecnológica de informação, de maturidade em relação à governança e à gestão. Por quê? Se você pegar uma empresa grande, ela já tem uma estrutura de TI bem montada, e aí só fazendo um parênteses aqui, né? TI é diferente de SI. Então muitas empresas falam assim, não, mas o meu pessoal de TI vai fazer. O pessoal de TI conhece o básico de segurança da informação, né? Ele sabe a parte do servidor, botar um antivírus para rodar e que a empresa precisa de uma firewall. Você trazer um especialista em segurança da informação é uma coisa muito mais ampla sobre segurança da informação. Então, ele vai olhar a segurança da informação como um todo. E aí vale lembrar, não é segurança da informação só digital, a lei já fala, né? Você deve proteger a privacidade, você deve proteger os dados pessoais também nos meios digitais, né? Então o meio físico está ali também. Então, segurança da informação é uma coisa mais ampla. Você precisa ver a informação tanto no meio físico como no meio digital. Mas voltando, você precisa de um especialista de segurança da informação. Se a empresa já é grande porte, ela já tem um TI amadurecido, ela já fez algumas coisas relacionadas à parte de segurança da informação, está mais avançado, você pode aproveitar melhor esse trabalho de SI e já começar com um projeto conjunto. Você fala, por onde eu começo? Você vai começar com um projeto que seja estruturado de uma maneira que você aproveite os 4 pilares, tá certo? A gente mesmo tem as fases que a gente trabalha. A primeira fase é a estruturação do projeto. Né? Então, como que esse projeto vai ser coordenado? Vai ser por metodologia ágil, a empresa já é uma empresa que lida com metodologia de projeto ágil, né? Um Kanban, um Scrum, ou ela vai trabalhar com um modelo tradicional. Então, a gente vai usar aí, de repente, a estruturação do PMI, de um Prince2, alguma coisa do gênero. Então, a gente vai primeiro estruturar como que a gente vai levar esse projeto de acordo com a cultura daquela empresa que a gente está atendendo. Uma vez que a pessoa estruturou o projeto, a gente vem para a fase de conscientização. A gente segue a metodologia da IAPP, tá? Que é, em termos de privacidade, a gente entende
que traz alguns benefícios em relação às demais, mas também não tem problema, a gente já trabalhou com metodologia da Exim e algumas outras, mas a gente tem firmado e defendido a estruturação do projeto da IAPP porque ela foca de fato muito mais na privacidade do que na segurança da informação, né? Então a fase de conscientização entra toda a questão de, primeiro você tem que treinar esse pessoal sobre o básico, que é a LGPD, o que está por vir em relação ao processo, ou seja, começa a mexer, a movimentar essas pessoas, que a gente vai ter um projeto que vai mexer com todo mundo ali, para não ter barreiras, né? A barreira principal não tem o tempo, já estou sobrecarregado, e envolve tempo, tá certo? É um trabalho que não dá para a consultoria entrar e fazer sozinha, não vai funcionar, você vai precisar de tempo das pessoas envolvidas na empresa. Estrutura quem vai ser o comitê de privacidade, ou seja, quem vão ser os responsáveis por cada área, por fazer as suas avaliações e entregar as informações que a gente precisa para fazer o LGPD como um todo ser implantado. Né? Então, trabalha a parte de conscientização, define o teu DPO, define o comitê e vamos fazer os workshops ali com a equipe toda. Depois você entra na fase, né, de avaliar, é onde estamos. Então, ali você vai começar a trabalhar, por exemplo, fazer realmente uma avaliação de segurança da informação, uma avaliação dos processos, uma avaliação da parte dos contratos jurídicos, quem são os operadores, quem são os controladores, co-controlador, enfim, você vai entender o cenário da empresa, tá certo? A gente, inclusive, faz um exercício lá atrás, na fase de avaliar, já no início, para entender a empresa, qual é o diferencial competitivo. Então, podemos usar o Canvas, por exemplo, né, o BMC, para ter uma visão geral do que a empresa entrega, como que ela busca isso nos clientes, quais as relações dela com os principais fornecedores. E uma vez que a gente identificou essa primeira camada e onde nós estamos, a gente faz o inventário dos processos, então começamos a mapear o inventário dos processos, entramos no mapeamento de dados, e isso tudo vai fazer uma avaliação de risco, que é a obrigação legal. A gente também faz a avaliação de risco, às vezes, em alguns processos que não tem uma obrigação pela lei de fazer, porém a gente acha que é uma coisa que pode envolver um risco maior para a empresa. Tá? Isso tudo vai ser um plano de ação, que é o que a gente precisa fazer. E nós entramos na fase do proteger, que é a fase em que a gente vai começar a implantar, né, pelo menos definir, olha, esse aqui é o seu mapa de risco, só que são os riscos muito alto, médio. A empresa define qual é o apetite a risco dela, né, ela precisa entender o que para ela é importante, o quanto que ela está disposta a assumir de risco, e aí isso tudo é criado um plano de ação, uma gap analysis ali, e a gente vai criar o que seriam as atividades recomendadas para adequação. E aí tem todo o processo, vai mudar contrato, aí vai entrar o jurídico mais pesado, né, tem as alterações contratuais, a gente dá muito foco no RH, independente do mercado, mas tem mercados que trabalham com B2B, né, então são mais empresas, o RH é um pouco mais pesado, tem empresas que trabalham com B2C, né? Tem empresas que é B2B, mas ela é operadora de dados, por exemplo, a Bug é uma operadora de dados, a gente lida com os servidores dos clientes, com os bancos de dados, ou seja, a gente também tem que se preocupar com todo esse arcabouço dos processos de prestação de serviço que a gente faz dentro dos clientes. Tá? Então, uma vez definido esse arcabouço todo, a gente vai para a fase de criar os planos de resposta, que é o responder. Então, qual é o plano de resposta para o incidente de segurança, qual é o plano de resposta para a NPD, se ela bater na sua porta para uma auditoria, como que você responde ao seu titular quando ele exercer o direito dele de, né, que ele tem da lei lá de tirar um consentimento, querer saber o que você trata de dados, e a última fase, que é para fechar o ciclo de melhoria contínua, que é o ciclo PDCA, que a gente vai fazer monitoramento e auditoria disso tudo. E entenda, né, por exemplo, a gente defende muito que o projeto tem que ser de transferência de conhecimento para esse comitê de privacidade, porque a gente faz uma forma que depois esse comitê vai ter que continuar fazendo essa roda girar, vai ficar fazendo esse ciclo continuar acontecendo durante todo esse período do pós-implantação. Né? Porque não acaba, é um projeto que não acaba, você muda um processo, você muda um sistema, você mudou uma pessoa, tem que treinar de novo. Tá? Então isso nunca acaba, a tecnologia altera, né? Então a empresa vai precisar mudar. E o que a gente vê de interessante é que quando você faz dessa forma, a empresa tem benefícios secundários muito maiores do que a própria implantação. Ela sai com uma organização de processo, né? Ela pode entrar, a gente chega a falar, olha, você vai mapear para LGPD. Mas essa mesma metodologia, se você quiser aproveitar e preencher esses outros campos aqui, você sai com o mapeamento do processo da área. Tá certo? Com plano de melhoria, com oportunidades de melhoria, uma série de coisas. Né? E muitas empresas que quando a gente está fazendo essa implantação, fala, poxa, só essa parte aqui eu já contratei umas 10 vezes empresas para mapear processos, eles entregam tudo bonitinho no Visage, né, BPMN, aquela coisa toda, mas a empresa não consegue dar continuidade nisso daí, tem que ficar contratando a consultoria de tempos em tempos para atualizar a documentação. E a forma como a gente faz tem que ser simples. Então a gente defende que o gestor pense simples para fazer isso tudo funcionar. Então é uma coisa conjunta. Você fala, dá para começar só por uma área ou outra? Não, a resposta rápida é não dá.
A gente tem que fazer isso com a visão do todo, senão você vai acabar tendo retrabalho e você pode criar aí documentações, né, e basear o teu programa de privacidade de uma forma que você não vai ter depois sinergia entre essas questões dos pilares e acaba ficando coisas para fora. Tá, legal. Antes da próxima pergunta, tá aprendendo alguma coisa por aqui? Esse conteúdo está sendo útil para você? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal que tem sempre muita informação útil, tem sempre conteúdo atualizado sobre tecnologia, sobre segurança da informação, sobre LGPD, sobre gestão. Tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo, ajuda a gente e ajuda a informação a chegar a mais pessoas. Wellington, voltando. Você falou um pouco sobre refazer projetos. Quais são os principais erros que você já encontrou em projeto? Olha, primeiro é o escopo separado. Então, eu contratei a LGPD do escritório que fez só o jurídico, ou da empresa de TI que fez só a parte de segurança, né? E aí vem com alguns penduricalhozinhos ali para dizer que fechou a coisa toda. Então, criou só uma política de privacidade, criou um aviso de cookie, criou lá 3 ou 4 modelinhos de confidencialidade, um contratinho com algumas cláusulas diferentes e de se desimplantado. Então, a maior problemática que a gente tem pego é essa questão da desinformação, não por má fé, mas realmente porque você pega áreas que estão estudando, se certificam, sente-se, né, completo para fazer a adequação, mas como não tem um time multidisciplinar, né, deixa de fora a visão da necessidade do todo. A gente aqui, por exemplo, tem os especialistas em cada um desses pilares. Então, a gente montou uma equipe que, na hora que a gente estava estudando sobre LGPD, ficou mais fácil identificar que, de fato, não dá para fazer separado. Então, esse é um erro principal. Pega um projetinho rápido, faz uma coisa, né, para inglês ver ali, dá aquele tapinha em cima do que o cliente precisa ver, mas no final das contas você está se enganando, porque você não foi a fundo e você não vai conseguir garantir que hoje é um direito fundamental, está na nossa Constituição, né, que é o direito à proteção dos dados, tá certo? Além da privacidade. Então esse é um erro, assim, gritante no nosso ponto de vista, porque você pega clientes que você tem que, de certa forma, mostrar que ele está desinformado, apesar de ele ter acabado de concluir um projeto, né, e se sente implantado. Então, quando a pessoa começa a entender um pouquinho mais, até se sente um pouco enganada. Esse é um erro. Outra questão é essa questão de fazer separado. Então, fiz só uma parte, mas uma outra empresa fez outra parte, não tem sinergia nisso tudo. Então, houve a orientação de que é um projeto que tem que ser feito em conjunto, porém, foi feito de uma maneira tão separada entre as empresas que pegaram cada uma um pedaço, que você também não tem a amarração correta para dizer que você implantou de fato um programa de governança de privacidade, tá certo? É o que a gente fala aqui, não compre uma consultoria de LGPD. Né, peça a implantação de um programa de governança de privacidade, e à medida que você for implantando o programa de governança de privacidade, a sua empresa vai se adequando à LGPD. Você falou aí logo no começo, quando descrevi os principais erros, sobre empresas que acreditam estarem adequadas e, na verdade, não estão. Como eu sei, como eu identifico isso dentro da minha empresa? Se eu já fiz o meu projeto, mas como eu tenho certeza se o projeto foi bem feito ou não? Bom, a primeira dica rápida é, se você fez um projeto que fez separado, tá? Isso aí já é um grande, vamos dizer assim, indicativo de que tem coisa que ficou para trás, tá? Não, veio só o TI aqui, fez a parte de segurança da informação e passou para o meu jurídico os modelinhos ali, algumas ideias para ele fazer uma adequação. Então isso fatalmente ficou coisa de fora. Se você fez a implantação, mas não teve um inventário de processo mínimo, tá certo? O que a gente costuma falar aqui, Daniel, inclusive nos cursos, é o quê? O projeto de LGPD, um projeto de governança de privacidade, é, ele é um, ele é um projeto que você precisa parar para olhar para ele de uma forma consolidada, certo? A gente precisa olhar isso como um todo. Ver por partes é complicado. O que a gente costuma defender aqui? Se você, por exemplo, fez um mapeamento, tá? Inventário. O que você faz na área do RH? Ah, eu contrato, eu demito, enfim, faço folha de pagamento, eu faço controle de apontamento de falta, né? Presença. Legal, são processos macros ali, você pode dizer que você analisou.
Só que a LGPD ela vai um pouquinho mais a fundo, né? A gente costuma falar que é uma grande análise de risco, tá certo? E precisa ter uma visão muito boa de contexto. O contexto mudou, aquilo que de repente a consultoria fez num cliente, vai fazer no outro, mudou um contexto, já muda o processo inteiro. Vou dar um exemplo, tá? Você fez um mapeamento como demissão, um processo só. Demissão. Aí eu pego o documento, faço isso, faço aquilo, mando para não sei quem, compartilho com não sei quem, blá, blá, blá. Então, essa quantidade de dados que tem que você vai mandar no processo demissional. Eu mapeio tudo com uma coisa só. Eu vou ter que definir uma hipótese legal para fazer isso. Só que no processo de admissão ou de demissão, você tem coisas que são obrigação legal. Você precisa, por exemplo, mandar para um ex-social, e aí não tem muita discussão. Eu vou coletar esses dados, porque tem uma lei que me exige que eu colete esses dados para mandar para o ex-social. Então, isso, qual que é a hipótese legal de eu coletar esses dados? A hipótese legal de eu coletar esses dados é cumprir a lei. Ponto. Acabou. Agora, existem várias partes desses dados que envolve, que muitas empresas coletam, que não é uma obrigação legal. Eu coletei dados adicionais, porque eu tinha uma ficha que eu uso há não sei quantos anos, vai aumentando esse número de uso da ficha. Esses dados eu posso encaixar eles, de repente, como uma execução de contrato de trabalho? A gente tem que analisar, tá certo? Mas você vê que o que a gente vê de erro, por exemplo, é a pessoa pegar um bloco de um processo inteiro e colocar as bases legais, primeiro, definir mais de uma, você definir mais de uma já é complicado, né? Existem defesas aí de que é uma base legal para cada finalidade que você estiver trabalhando ali. Então você não pode colocar isso num bloco só. Ou coloca duas. E aí, numa definição depois, como é que você cumpre o papel de transparência com o seu titular? É uma ou é a outra? Então, este conjunto de dados, nesta fase, ela tem uma hipótese legal. Esse mesmo conjunto de dados, numa outra fase, muitas vezes muda a hipótese legal. Na demissão já vai ser de outro jeito. Tá certo? Então, tem que olhar isso quebrando, não só em macroprocessos, mas muitas vezes no subprocesso. A gente fala que tem macroprocesso, processo, subprocesso e atividade. A gente vai olhar até a atividade para ver, por exemplo, o ciclo de vida. Vou dar um exemplo. De repente você vai ler a lei e vai descobrir o seguinte: olha, eu tenho uma obrigação de enviar os dados para o governo. Mas aonde está dizendo na lei que você tem a obrigação de manter os dados com você, depois que você enviou? A gente está falando do quê agora? De ciclo de vida. Ciclo de vida, você tem a coleta, você tem o acesso e o processamento, você tem um armazenamento, você vai passar por etapas até a fase de exclusão. Então, às vezes, você olha rapidamente para aquilo e fala, é cumprimento de obrigação legal, mandei para o social. Tá, mas por que você continuou com os dados armazenados? Aí a empresa fala, não, porque se o cara amanhã alegar que não foi aquilo que ele tinha mandado, eu peguei a assinatura. Tá, qual é a hipótese legal? Você vê que é o mesmo processo, só que eu já tenho que trabalhar uma hipótese legal separada. Né? E a maioria do que a gente pega por aí não chegou nesse nível de entendimento do processo para definir corretamente o ciclo de vida e a hipótese legal voltada ao ciclo de vida do dado. São algumas dicas Tá, aí. tá, excelente. Dá uma última dica essencial para gente, que você acredita que é, assim, indispensável, e aí pode se despedir na sequência. Uma dica essencial, diferente dessa que a gente conversou, vamos Diferente, lá. uma nova, uma coisa diferente. Saiba encaixar o tamanho e o perfil da sua empresa dentro do projeto. Para isso, você vai ter que achar parceiro que seja confiável, tá certo? Que não está só te vendendo o projeto, mas está preocupado com a manutenção desse projeto depois. Essa acho que é fundamental. Como é que você vai fazer isso? Se você é uma empresa de pequeno porte, tem a resolução número 2 da NPD, que traz uma série de regras específicas para empresas que têm um faturamento até 4.800.000, desde que ela siga algumas regrinhas de quantidade de dados que ela trabalha, de risco, de uma série de coisas. Você pode ser uma clínica médica, ter um faturamento pequeno, mas trabalhar com dados ou uma quantidade de dados que não te encaixe na resolução. Tem que tomar cuidado com isso. Não saia fazendo um monte de adaptações. Por exemplo, a gente pega o projeto, o pessoal falando, chega até a gente pedindo a cotação de um pentest. Não, eu preciso, porque falaram que eu tenho que fazer um pentest, aquela coisa toda. Só que a empresa tem uma estrutura de segurança da informação já tão atrasada que o pentest só vai validar aquilo que rapidamente você bate o olho e identifica. Pô, você não tem um antivírus, você não tem um sistema de backup correto, você não está com hardware licenciado, você vai gastar lá 15, 20 mil reais para fazer um pentest completo, quando na verdade você não precisaria, porque a quantidade de falhas que vão aparecer vão ser grandes demais. Né? Então o pentest vai validar depois aquilo que você já fez. E a gente tem visto muito isso, por um desentendimento da consultoria em relação à segurança da informação, né? Faz o cursinho rápido, vê aquela coisa toda. Não, tem que fazer um pentest para a gente saber o que vai fazer. Não, pentest
Se você olhar, a gente olha lá para o cliente e fala, não tem licença, não tem antivírus, não tem backup, tá certo? Não tem minimamente uma redundância ali para manter o ambiente no ar, ou seja, você não vai cumprir com a CID, né, que é tratada dentro da lei como um todo, que é a segurança da informação, que é a confidencialidade, integridade e a disponibilidade. Então, cuidado com a parte de segurança da informação, olhe com esse olhar primeiro eu já estou cumprindo o básico. A gente fala, tem empresas grandes que poderiam olhar para a ISO 27001. Mas se você analisar só os 48 controles que a NPD diz que é obrigatório para micros e pequenas empresas, você já vê que a grande não está cumprindo tudo aquilo. Então começa por essa parte que é a estrutura principal e depois você começa a ampliar a visão para uma ISO, de acordo com o tamanho da sua empresa. Tá certo? E não perca tempo fazendo projetos separados. Se você falar, não, mas eu vou usar o seu TI. Se o TI não for especialista em segurança da informação, quem está te orientando já está te orientando de uma forma equivocada. Tá certo? Já vai ficar gap para fora. Então, avalie o fornecedor na hora que você estiver fazendo essa análise para esse projeto, se ele vai te trazer essa visão de ser necessário multidisciplinaridade com parceiros especializados em cada um desses pilares principais que a gente falou. Bom? Excelente. Excelente. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra e até a próxima. Até mais, pessoal.